Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos, nesse momento, entrando em unidade com vocês, direto do Pai das misericórdias, para juntos meditarmos a palavra de Deus, sobretudo o que está no nosso catecismo da igreja, que é muito importante nós lermos, conhecermos a nossa fé, o modo como nós católicos vivemos. E também rezarmos ao Pai das misericórdias, hoje rezando a Mãe das misericórdias, que é a nossa Pietà, a Virgem da Misericórdia, suplicando a ela a graça de nós vivermos a nossa fé no seu Filho Jesus, que nos foi enviado pelo Pai. Dentro da profissão de fé cristã, nós dizemos que cremos em Jesus, o enviado do Pai. Ele é a boa nova da salvação. Por isso, no número 422 do nosso catecismo, diz: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, fê-lo para além de toda expectativa, enviou o seu Filho bem-amado. Desde a criação, quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus já marcou a redenção do homem, colocando a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Já ficou definido. E ele preparou o povo, chamou Abraão, formou um povo, que seria o povo que ele, por primeiro, ia se revelar. Lógico que todos os outros povos não estavam fechados para Deus, mas ao contrário. Israel tinha que ser o povo chamado povo de Deus, porque é o povo que caminha com ele e que se deixa ser formado por ele. Mas depois Israel vai perceber que Deus conduz todas as nações. Mas o Salvador viria do seu povo. E por isso, quando chegou o tempo, de se cumprir a promessa feita, de mandar um rei, depois que Davi morreu, veio Salomão, e depois Deus prometeu um rei para sempre para Israel. E esse rei chegou na pessoa de Jesus, o seu Filho, para dizer que Deus amou tanto o mundo que enviou até o seu Filho para que o mundo não se perca, mas que seja salvo. E no texto que nós ouvimos, quando chegou a plenitude do tempo, quer dizer, quando chegou o tempo propício, maduro, de enviar Jesus, Deus já havia preparado o seu povo, ele envia o anjo Gabriel à Virgem Maria para anunciar-lhe que ela iria conceber e ter um filho. E ele diz aqui o texto: enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Que lei que estava? A lei do pecado. A lei que nos distanciava de Deus. Então Jesus, ele nasce na nossa realidade, que está sob a lei, para remir os que estão no domínio da lei. Por isso ele foi concebido sem pecado. Como a própria Virgem Maria, também em razão da sua vinda, também foi concebida sem pecado, para que o homem sem pecado libertasse o homem pecador. A boa nova de Jesus, o anúncio do Evangelho é esse. Deus enviou Jesus, seu Filho, um homem sem pecado, para libertar aqueles que estavam sob o domínio do pecado. Porque vocês vão entender isso, porque
Um sujo não limpa o outro, né? Um cego não dirige o outro, e um pecador não salva o outro pecador. Assim como água suja não lava a roupa, é água limpa que lava a roupa suja. O homem pecador só pode ser redimido pelo homem sem pecado. Jesus fala no Evangelho que só pode conduzir o outro quem enxerga bem, mas quem tem trave no olho, né, vai cair no buraco. Então, um sacrifício que era oferecido no templo tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito algum, né, puro e sem qualquer mancha. Assim também, para redimir o homem, precisava de um homem perfeito, de um homem santo, de um homem sem pecado, para que o seu sacrifício libertasse aquele que estava sob o domínio do pecado. Então essa é a boa nova de Jesus, é nesse sentido, de que ele veio para nos libertar do pecado, para nos dar vida nova. Então essa é a boa notícia. A boa nova de Jesus é de que ele veio justamente para a salvação da humanidade. E é o que nós cremos. Cremos em Jesus Cristo, Filho único de Deus, enviado de junto do Pai, para realizar esta obra de salvação. Por isso que o Evangelho ele foi anunciado, né? O reino de Deus está no meio de vós, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, como nós rezamos no tempo da Quaresma, né? Para prepararmos para a Páscoa. Agora vamos começar um ano novo também e vamos, sabe, o tempo é agora, o tempo da nossa salvação é agora. Então a boa nova é, ainda há tempo de nós nos convertermos, ainda há tempo de nós sermos salvos, ainda há tempo de nós vivermos o Evangelho, a boa nova da salvação, a vida nova que Jesus trouxe para nós. E a Virgem Maria tem feito isso, tem chamado a atenção de muitas formas nos dias atuais, seja pelas suas aparições já acontecidas, como Fátima e tantos outros lugares, a pedir aos filhos, filhos, voltem para Deus, filhos, voltem para Jesus, meu filho, que está muito ferido e muito machucado por causa dos muitos pecados que temos cometido. Então ela, como mãe piedosa, como mãe que vê a miséria do nosso coração, ela suplica também para que nós, seus filhos e suas filhas, sejamos salvos. E é a ela que nós vamos dirigir a nossa oração neste dia. A Virgem Pietá, a Nossa Senhora da Piedade, a mãe que se compadece também de seus filhos e reza por eles. Rezemos. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, mãe, esta nossa humilde oração. Apresente a ela o desejo do seu coração nesse dia de hoje. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. Que desça sobre tua casa, sobre a tua família, sobre teu trabalho e tudo em sua vida, pela intercessão da Virgem da Misericórdia, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.